dominical da nossa CPAD, Casas Publicadoras das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É na CPAD que você compra Bíblia, revista, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. A CPAD, aqui em São Paulo, onde estamos, em todo o território nacional, você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, ela está na rua João Tobias 360, bem pertinho do metrô Belém, ali na Zona Leste, bem na Radial Leste, ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, que também no térreo do novo templo você tem a livraria da Associação, onde você também compra bíblias, revistas e materiais evangélicos, tá bom? E a Provix, que é a livraria online, que ajuda diretamente aqui o nosso canal. Quando você compra na Provix, você está cooperando com este trabalho. Quero te pedir, deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus, e incentive outras pessoas, seus contatos, a se inscreverem também aqui no canal. Deixa aqui algum comentário, uma paz do Senhor, um bom dia. Participe ativamente aqui conosco do nosso canal. Então, estamos na lição de juvenis de 15 a 17 anos, o segundo trimestre de 2025, uma viagem pelo Novo Testamento. Na lição do trimestre passado, fizemos uma viagem pelo Antigo Testamento. Agora nós faremos uma viagem pelo Novo Testamento. Nós vamos estudar aí nesse trimestre, na primeira aula, o que é o período intertestamentário, na segunda aula, plenitude dos tempos, na terceira aula, entendendo o Novo Testamento, a quarta aula, cronologia do Novo Testamento, entendendo os evangelhos, sexta aula, o evangelho de Mateus, depois o evangelho de Marcos, depois o evangelho de Lucas, o evangelho de João, Atos dos Apóstolos, é a lição 10, depois na lição 11, epístolas às igrejas, depois o livro da Revelação e o livro da minha vida. Hoje a primeira lição é 6 de abril de 2025, período intertestamentário. Essa lição ela é comentada pelo irmão Edilberto Silva. Ele é que nos conduzirá durante este trimestre. Então vamos lá, o texto está em Esdras 8:31 e partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. As leituras bíblicas aí de segunda a sexta fala sobre o temor ao Senhor é ensinado, a obra na casa de Deus é interrompida, o decreto para edificar o templo, os inimigos tentam atrasar a obra, a vinda do Messias e Mateus é nascido o rei dos judeus. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Esdras capítulo 1, do 1 ao 5 e Lucas capítulo 2, do 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Lucas 2, de 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, compreender o cenário sociopolítico do período intertestamentário. Segundo objetivo, mostrar que até mesmo os invasores foram instrumentos do Senhor. E terceiro objetivo, entender que Deus nunca deixou de operar na história e cada evento serviu aos seus propósitos eternos. Então Deus sempre agindo ao longo da história. Haja o que houver, a palavra do Senhor permanece. Vejamos o primeiro tópico aí, período do segundo templo. Nós falamos isso no trimestre passado, falamos um pouquinho do primeiro templo construído pelo rei Salomão. O período interbíblico ou intertestamentário refere-se ao intervalo de 400 anos entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Vocês lembram bem, né? As tribos de Israel, elas foram divididas, 2 ficaram com Benjamim e Judá, e as outras 10 ficaram com Roboão. Depois essas tribos foram levadas cativeiras para a Babilônia por Nabucodonosor. Aí falamos um pouquinho de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, e agora nós estamos aqui no período interbíblico, aqueles 400 anos em que não se levantou profetas como Isaías, Jeremias, e nem registraram profecias. Então, é esse período final do Antigo Testamento e começo do Novo Testamento. Tal momento foi marcado principalmente pelo retorno de muitos judeus a Jerusalém depois do exílio na Babilônia, isso no ano 400 a.C. Então, eles voltaram, né? Ciro assinou o decreto autorizando o retorno dos hebreus, dos judeus, para Jerusalém, bem como para a reconstrução dos muros da cidade e da casa de Deus, até o cumprimento da vinda do Messias por meio do nascimento de Jesus. Então, esses judeus, eles foram autorizados pelo rei Ciro quando conquistou a Babilônia. Ele autorizou o retorno dos judeus para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo.
Historicamente, então, esses 4 séculos, esses 400 anos de acontecimentos também são denominados como período do Segundo Templo, né, quando eles voltam para reconstruir. Já que tal reconstrução foi um marco extremamente importante para o povo de Deus após o exílio. Então, isso daí marcou esse retorno dos judeus para Jerusalém. Isso aí foi um marco importante. Então, esse período intertestamentário também é conhecido como período do Segundo Templo. Número 2, qual é o cenário sociopolítico e cultural dessa época? Ao estudarmos a história do povo escolhido, fica muito evidente o zelo do Senhor e o cumprimento de sua promessa de jamais destruí-lo inteiramente. Então Deus não iria repetir o que ele fez ali, né? Vamos dar uma olhada em Jeremias 46. Vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, para facilitar. Jeremias 46, versículo 28, que diz assim: estarei com vocês para salvá-los, destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. Tá? Aqui a primeira parte, ele já cumpriu, destruiu os povos que viviam maltratando Israel e trouxe e salvou um remanescente que hoje vive em Israel. Mas haverá outra destruição no período da grande tribulação, e até entrar no milênio entrará um pequeno grupo, será chamado de remanescente, mas Israel nunca é destruído completamente. Até mesmo em face das recorrentes desobediências, então volta e meia Israel desobedecia, e as suas consequências, porque toda desobediência tem consequência, você colhe o que você planta, as quais diversas vezes colocaram a nação em situações cuja repercussão poderia ter sido o extermínio. O Deus Todo-Poderoso guardou Israel. Então Israel, volta e meia, estava à beira da destruição total, mas Deus ia lá, perdoava, curava e livrava do mal. Contudo, visto que ao longo dos séculos os judeus foram dominados em momentos distintos pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, então tais influências repercutiram em mudanças importantes na cultura, na política, na religião e também na linguagem do que havia sido o reino de Israel. Então, o reino de Israel sempre sofrendo influências dos seus dominadores. Conforme estudamos no trimestre passado, eu já havia mencionado, a rivalidade entre judeus e samaritanos, que é uma característica sociocultural marcante, que a gente vai observar nos evangelhos, agravou-se no desenrolar deste período. Tá? Por exemplo, aqui no Novo Testamento, essa animosidade entre judeus e samaritanos aumenta. Número 2, por quê? Agora ele vai tratar do subtópico 1, paganismo em Samaria. Olha o que aconteceu ali. Após o reino do norte ser tomado pela Assíria, isso lá em 722 a.C., Samaria passou a ser habitada por pagãos oriundos de vários locais conquistados pelos assírios. Então os assírios trouxeram pessoas de tudo quanto era lugar para habitar lá em Samaria. E com isso entrou a idolatria lá em Samaria. Com Samaria mergulhada em costumes
e religiões politeístas, ou seja, eles serviam a vários deuses. As diferenças e divergências entre judeus e samaritanos foram intensificadas, porque os judeus só aceitavam um único Deus, o Deus Yahvé. E como os samaritanos estavam servindo a outros deuses, então eles se isolaram uns dos outros. O Reino do Sul também sofreu as consequências de sua desobediência. Samaria era a capital do Reino do Norte, né? E o Reino do Sul também entrou pelo caminho da desobediência, caindo no jugo da Babilônia. Isso aí está em Daniel, né? E Crônicas também registra essa desobediência do Reino do Sul, tá? Que aí vem Judá e Benjamim. Entretanto, em cumprimento ao que o Senhor havia previamente anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias, então Deus não fez nada às escondidas, Deus usou os seus profetas para registrar o que iria acontecer. Depois de um tempo, lá preso na Babilônia, precisamente 70 anos, levantou-se Ciro, rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia e autorizou a construção ou a reconstrução do templo. Então veja que eles lá na Babilônia, agora um novo império se levanta, o Império Persa, tá? E esse o líder do Império Persa, Ciro, então autoriza a reconstrução do templo em Jerusalém, autoriza o retorno dos judeus para Jerusalém. A oposição samaritana, lembra que Samaria, capital do norte. Neste contexto, então, entraram em cena novamente os samaritanos, tentando atrapalhar a reconstrução. Esdras 4, de 1 a 5. Então, os samaritanos, agora mais uma vez fazendo oposição aos judeus, tá? Seguiram nos reinados persas seguintes. Então, essa oposição dos samaritanos aos judeus continuaram anos a fios, tá? E durante a etapa de reestruturação de Jerusalém, já sob a responsabilidade de Neemias, está lá em Neemias 2, de 1 a 8, houve ameaças dos opositores. Eles deveriam unir forças, mas os samaritanos se opuseram, tá? E fizeram ameaças aos judeus, que insistiam em paralisar a edificação dos muros da cidade. Eles queriam atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. Porém, em 52 dias a obra foi concluída, conforme está em Neemias 6 e 15. Então, mesmo com toda essa oposição dos samaritanos, do Reino do Norte, mas Judá conseguiu, né, juntamente com a tribo de Benjamim, ali reconstruir o templo, né, as portas da cidade de Jerusalém. Agora, subtópico 2.3, judeus versus samaritanos. Muitos anos mais tarde, fica claro no diálogo de Jesus com uma mulher junto ao poço na cidade de Sicá, que ainda havia tal divisão entre os judeus e os samaritanos. Veja que já na época de Jesus, já mais de 400 anos depois, ainda havia essa briga entre judeus e samaritanos. Em outra ocasião, no intuito de retaliar os samaritanos que negaram pousada aos discípulos, Tiago e João perguntaram a Jesus se eles poderiam pedir que descesse fogo do céu para consumir tal aldeia. Aquela determinada aldeia não queria receber Jesus. Então Tiago e João, também conhecidos como os filhos do trovão, perguntou para Jesus: é para mandar descer fogo do céu e destruir tudo? Jesus respondeu que não, ele fala, Jesus, né? Não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está lá em Lucas 9,
51 até o 56, mostrando que a nossa luta não é contra nenhum inimigo, entre aspas, carnal. A nossa luta não é contra ser humano. Jesus chocou os judeus ao ensinar importantes lições, tomando como exemplo de boas ações os samaritanos. Tem a parábola do bom samaritano, né? Lucas 10, 25 a 37. Então, nós temos aí os samaritanos sendo usados como bons exemplos nos ensinamentos de Jesus. Vejamos agora os persas, os invasores como instrumentos de Deus. Os persas, dentre outros, um dos marcos do período persa na sociedade judaica, visto até hoje, é a celebração da festa de Purim, em lembrança ao livramento dado pelo Senhor ao seu povo, quando Amã tentou exterminar os judeus. Isso está registrado em Esther, capítulo 9, do 17 ao 32, no período do rei Assuero. Então nós temos aqui, né, Deus livrando o seu povo, né, da morte, do extermínio, por causa da inveja e do orgulho de Amã. Os gregos, a cultura grega tinha influência profunda sobre a Palestina na época, na grande era helenística, isto é, da conquista de Alexandre à conquista romana. Isso foi de 333 a 63 a.C. Então era o domínio grego, o domínio helênico. Foi durante esse período que 72 anciãos judeus traduziram os textos do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Isso é chamado a chamada Septuaginta. Então, esses 72 anciãos judeus, tá, eles traduziram a Torá e todo o Antigo Testamento que estava em hebraico para o grego, que era a língua falada na época do Império, obviamente, Império Grego. E depois também o grego continuou sendo falado no Império Romano. Então, debaixo desta influência, o idioma falado pelos judeus passou a ser o grego, o chamado grego koiné, Atos 21, 37. E os escritos do Novo Testamento já foram registrados na língua grega. Então, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego e o Novo Testamento já é escrito no grego. Atenas, que era a capital da Grécia, é citada diversas vezes no Novo Testamento. Aí Atos 17, 18, 1 Tessalonicenses 3, os judeus estavam entre os gregos e os gregos entre os judeus. Então havia ali uma miscigenação de povos, as pessoas compravam, negociavam entre si e elas precisavam falar a língua grega, o chamado grego koiné, um grego comercial, um grego popular, não era um grego erudito dos escritos, né? Vamos ver os romanos. Foi por meio de um decreto do romano César Augusto para um censo, né, em que todos se alistassem em sua própria cidade, que José e Maria foram parar em Belém, onde nasceu Jesus, cumprindo aí a profecia de Miqueias. Miqueias 5, 2 e 3 diz que o Messias tinha que nascer lá em Belém, na cidade de Davi. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias aparecem entre os líderes estrangeiros na época de Jesus. Um dos supostos receios dos fariseus sobre a fama de Jesus se espalhar como o rei dos judeus era dos romanos tirar-lhes a nação. Então, o medo dos judeus, quando a fama de Jesus começou a se espalhar, ele era conhecido como o rei dos judeus, era que Roma invadisse de novo Jerusalém e destruísse com tudo, porque Roma não admitia outro rei. O silêncio de Deus. Agora vamos falar
do período intertestamentário. Embora o período seja chamado de 400 anos de silêncio, por não haver registro de profecia escrita, Deus não deixou de se manifestar na história. Deus continuava falando. Como podemos ver, até mesmo os acontecimentos que sucederam já haviam sido preditos e usados por Deus para o cumprimento de seus propósitos. Já estava tudo registrado o que iria acontecer. Em Daniel 2, 17 a 49 e os capítulos 7 e 8, as interpretações já apontavam para os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. Então já estava previsto lá, Deus já havia revelado que o Império Babilônico ia cair, depois ia subir o Império Medo-Persa, depois iria surgir com Alexandre o Império Grego e logo depois o Império Romano. Veja que já estava tudo escrito, né? Através da história de Simeão, também vemos que a ação do Espírito Santo continuava. Deus continuava falando. O Senhor havia revelado que ele, Simeão, não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Também há o exemplo da profetisa Ana, que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. Lucas 2, do 25 ao 38. Zacarias, também pai de João Batista, fiel sacerdote, que, com a sua esposa Isabel, vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Também lá em Lucas, dentre outros. Então, podemos assim constatar que Deus nunca deixou de operar ou de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, aqueles que continuam sendo fiéis a Deus, Deus continua mantendo um relacionamento com esses fiéis. Então, quando falamos do período interbíblico, do silêncio de Deus, era no sentido nacional, com toda a nação. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes. E aí ele coloca aqui, observamos que, mesmo diante da infidelidade do homem, o Senhor permanece fiel, pois Deus não pode negar-se a si mesmo. Haja o que houver, passe o que passar, o tempo que passar, as promessas de Deus, elas sempre se cumprirão. E é o próprio Deus quem vela por sua palavra para cumpri-la. Contudo, nem por isso precisamos agir como o povo de Israel, escolhendo o caminho da desobediência e, consequentemente, um caminho de sofrimento. Basta nós sermos fiéis a Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus Pai e intercede a nosso favor. Portanto, seja fiel a Deus, vivam a vida de um relacionamento sincero com Deus e as promessas de Deus, elas se cumprirão na sua vida. Assim nós terminamos a lição de número 1 de juvenis de 15 a 17 anos, falando sobre o período intertestamentário. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.